Na aula passada, a gente usou desodorante, usou massinha de milho para mostrar o princípio da difusão. Ou seja, para alguma coisa se difundir, eu preciso ter uma concentração aqui para essa coisa sair desse negócio de alta concentração para um local de baixa concentração. E aí, a gente falou que nos materiais sólidos, a única coisa chata é que o cabo do microfone é muito curto, tem que arrumar um cabo maior. Que, no caso dos materiais sólidos, nós vamos ter dois meios de difusão. Difusão por lacunas e difusão intersticial. Difusão por lacunas é isso daqui. Ou seja, peraí, deixa eu pegar um negócio aqui para ser mais prático. Peraí. Rapaz, eu gostaria, mas inclusive tenho que devolver, porque se vocês notarem aí, tem um tombo da universidade. Então é o seguinte. O que é que vai acontecer aqui, ó? Peço desculpas antecipadamente porque vou misturar aqui vermelho com preto, tá? Não é minha intenção ofender ninguém, porque é uma combinação de cores deveras horrível. Inclusive, advogo, tudo que é vermelho e preto não presta. Se tem uma roupa vermelha e uma preta do guarda-roupa, eu separo para não ter um mínimo de contato. Isso tudo por causa do outro time lá de Campina, que, aliás, vamos ganhar deles no domingo. Ponha-se daqui para fora. Não se pode falar esse nome. É, no máximo, o outro time de Campina. Então é o seguinte. O que é que vai acontecer na difusão por lacunas? Para se difundir por lacunas, é preciso, obviamente, ter a lacuna. Então, se tem um buraco vazio, qual é a desse átomo aqui? Cadê? Vamos botar aqui verdinho. Então, esse átomozinho aqui pula para o local vazio. Não pode ser o outro, não? Pode, tá? Que é só para questão de exemplificação. Então, qualquer um que está próximo pode ir para o átomo vazio. Aí, o que é que acontece? Se esse buraco foi tapado pelo átomo, o que acontece? A lacuna foi para o outro lado. Então, o movimento do átomo é para um lado, consequentemente, a lacuna é para o outro. E, de novo, essas lacunas, elas se criam com o aumento da temperatura. Então, se a gente pegar dois metais, colocar um do lado do outro, mas na temperatura ambiente, não vai acontecer rigorosamente nada do ponto de vista prático, tá? Eventualmente você pode ter alguma difusão, mas do ponto de vista prático não acontece nada. Esses caras aqui, esse tipo de difusão por lacunas, a gente tem o processo de autodifusão, quando temos materiais puros, e interdifusão, quando temos materiais ligas, tá? Ou soluções. Então, dois ou mais elementos, aí nós temos a interdifusão. Então, primeiro, lacunas. Segundo, adoro essa animaçãozinha. Difusão intersticial, tá? Lembrem-se que na aula passada que eu comparei como é aquele jogadorzinho que era do Flamengo, que era pequenininho? Foi ganhar dinheiro na Michael. Então, se eu tenho um troço pequenininho,
miudinho, ele vai necessitar de menos energia para se movimentar. Por quê? Porque ele vai passar pelos espaços vazios. Então aqui nós temos a energia necessária para o átomo se movimentar. Deixa eu mudar aqui a cor. Então aqui de azul. Então essa energia aqui é das lacunas. E essa daqui de baixo é do átomo intersticial. Volto ao exemplo do ônibus lotado. Se você tem um ônibus lotado, está lá atrás e você é grande, então para sair lá do fundo do ônibus e lá para frente, você tem desculpa, com licença, desculpa, com licença, desculpa, com licença, até chegar na frente do ônibus. Então você deforma o caminho até chegar lá na frente. Agora imagine um negocinho pequenininho. Uma baratinha. Então a barata, em tese, ela não vai deformar toda a estrutura, a não ser que alguém veja e grite barata, que aí deve ter um tumulto dentro do ônibus. Por exemplo, minha mulher está desenvolvendo uma tática de matar a barata no grito. Até hoje não conseguiu, mas ela continua tentando. Tá lá, não mata de jeito nenhum, mas ela continua. Não existe esse pisar em cima, é só no grito. É ondas sonoras tentando matar a coitada da barata. Aí não funciona. Até hoje não funcionou, mas ela tem fé que um dia vai funcionar. Mas é ótimo, o negócio é. Aí é bom que quando ela grita, o cachorro, ao invés de correr para cima da barata, corre para cima dela. É horrível. É a mesma coisa que eu tenho problemas com morcego, tal, não gosto não. E já... Não, porque eu acho que eles não gostam de mim. Aí teve uma vez que caiu... morava na casa dos meus pais, aí caiu um morcego dentro do vaso sanitário. Aí eu fiquei no dilema ético, moral, para saber o que dá. Salvo o morcego ou dou descarga? Aí fui para a descarga. Espero que ele tenha sobrevivido. Animal de estimação, rapaz. É que vocês na primeira turma daqui foi no Educandário, Padre Félix. A gente dava aula numa sala de aula que ficava no primeiro andar. Era cheio de morcego. Um negócio impressionante. Bom, os morcegos passaram. Então é o seguinte. Se eu tenho um átomo pequenininho, mais fácil desse átomo se intrometer entre os átomos maiores. Eles vão entrar no que a gente chama de interstício. Revisando o que danado vinha a ser interstício, se nós temos aqui uma estrutura, e cada pontozinho desse aqui é um interstício, então, os átomos intersticiais, eles vão andar nesses pontinhos vazios, tá? E aí, esses átomos podem ser esse daqui, ó, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, que são átomos relativamente pequenos quando comparados, por exemplo, com o ferro, tá? Então eles entram dentro da estrutura e entrando dentro da estrutura modifica as propriedades mecânicas. Mais na frente eu falo.
É como se você imaginasse, você fosse fazer... Vou dar um exemplo de novo culinário, tá? Se você fosse fazer um bolo. Então, para você chegar no bolo, você vai colocando lá uma série de elementos. Então, a mesma ideia para esse caso aqui. Então, posso pegar, quero colocar lá, fazer uma liga. Então, coloco os elementos que eu quero para fazer essa liga. E nessa mistura, há essa mobilidade de átomos de um lado para o outro. Lembrando que, não necessariamente, eu preciso, nesse caso, derreter o metal. Eu só preciso colocar na temperatura adequada para que haja esse movimento. Tá? Então, não preciso necessariamente derreter. Então, esse tipo de difusão, ou esses conceitos que a gente está vendo aqui, a gente utiliza muito quando a gente vai falar de tratamentos superficiais dos metais. Porque aqui, por exemplo, pegar aqui só o caso do carbono e do nitrogênio, nós temos dois tipos de tratamentos, um chamado carbonetação e outro chamado nitretação, que nesses dois casos, o que é que a gente faz? Pega a peça metálica, coloca dentro de um forno, junto de uma atmosfera rica em carbono, ou pode ser sólido também, ou rica em nitrogênio, e aí faz esse elemento entrar na superfície do aço. E quando ele faz isso, a superfície do aço fica muito mais dura do que o interior. O exemplo que eu gosto de dar é, por exemplo, você pegar um caminhão e botar um calçozinho pequenininho. Então, só aquele átomozinho pequenininho, ele consegue jogar as propriedades mecânicas lá para cima. Então, basicamente, o que a gente vai ver é as contas que a gente vai fazer para esses tratamentos. E se dão... Eles também conseguem, eles se movem da mesma forma. Por exemplo, mas se você pegar o átomo intersticial, como ele precisa de menos energia, você coloca numa temperatura mais baixa e o outro elemento fica numa temperatura que não afeta tanto. Mas eles também mudam de posição. Mude aí, rapaz, vamos. Ah, tá, desculpa. Então, agora começando a brincadeira de hoje, tá? Eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou dar todo o assunto hoje, aí na próxima semana a gente faz exercício, tá? Então vai ter um negócio aqui que vocês vão ficar meio se perguntando por que diabos isso, mas aí na próxima semana a gente tira as dúvidas. Então é o seguinte, fluxo de difusão. O que danado vem a ser esse tal fluxo de difusão? A chuva parou. Se eu fosse você, aceitava agora a aposta. Agora eu vou. Não, está chovendo ainda. Então é o seguinte. Para quantificar a rapidez que o fenômeno da difusão se processa, no tempo, usamos fluxo de difusão. Tentar deixar isso aqui claro. Ou de forma mais simples possível. Se eu tenho uma torneira, abro só um pouquinho, vai sair o quê? Uma pequena quantidade de água. Se eu abro toda, a quantidade vai ser maior. Então, o fluxo, quando a torneira está aberta toda, é bem maior do que quando ela está aberta só um pouquinho. Então, esse fluxo, ele vai medir a quantidade de massa em função da área vezes o tempo. Ou seja, em uma determinada área, quanto está passando de matéria em um determinado tempo. Vamos supor que eu tivesse essa porta aí aberta, tá? Qual é a área dessa porta? Deve ter aí, sei lá, 1 por 2,5? Ou sei lá, vou colocar aí 1 por 2, vamos colocar 1 por 2,5, que dá 2,5 metros quadrados, né? Então faz de conta aqui que a gente tem essa... vamos colocar 3 metros quadrados só para ficar falando 3 metros para ficar mais fácil, tá? Então nessa área de 3 metros,
quanto é que está saindo de ar, por exemplo, se eu colocasse um ventilador aqui. Então, isso seria o meu fluxo de difusão, tá? Então, vou ter uma determinada área, vou medir a quantidade de massa que vai passar em um determinado tempo. Então, esse fluxo é definido dessa forma, tá? Massa, área, sobre o tempo. Então, como danado se faz esse negócio, tá? Ou se faz esse cálculo? A gente considera, aqui é um processo utilizado, um processo que a gente utiliza para fazer filtragem. Então, basicamente, existe um negócio chamado peneiras moleculares. Onde é que a gente encontra isso? Todo mundo já ouviu falar em catalisador, que tem no cano de descarga do carro? É uma peneirazinha mais ou menos parecida com essa. Tá? Que ela segura um pouquinho da quantidade de gases que sai e libera só um pouquinho. Tá? Então, é como se fosse uma espécie de peneira. Então, eu tenho uma determinada área, tenho uma grande quantidade de material desse lado, se bem que é mais fácil apontar aqui, né? Que aí vocês veem aí. Então, tem uma grande quantidade de material aqui e um pouquinho saindo desse lado. Então, qual seria o meu fluxo aqui? Seria essa quantidade de massa, que está desse lado de cá, passando por essa área, que aqui no caso considera-se uma área unitária, ou seja, igual a 1 qualquer coisa, 1 centímetro, 1 metro e aí vai, em função do tempo. E aí, nós temos o fluxo, que também dá para ser escrito ou de forma infinitesimal, que é a derivada da massa em função do tempo. E esse fluxo é dado em quilogramas por metro quadrado por segundo. Isso existe tabelado, tá? Então, por exemplo, a difusão do carbono no aço a uma determinada temperatura. Aí você tem lá o fluxo. Tá? Então, para cada um dos elementos envolvidos, nós temos o valor desse fluxo. E aí, o senhor, agora acho que é James Fick, sem ter muita coisa o que fazer, resolveu estudar esse negócio. Então, temos aí a primeira lei de Fick, que diz, ou que determina, o fluxo de átomos em regime estacionário. Todo mundo já passou fenômenos de transporte? Então, lá em fenômenos de transporte, você tem um regime estacionário e tem um regime transiente ou transitório, ou não estacionário. No estacionário, as coisas são mais simples porque você faz uma série de simplificações. E qual é a ideia dessa simplificação? Como diria um professor meu do mestrado, a ciência exata é uma ciência cheia de aproximações. Tá? Por que danado você faz aproximação? Porque se você for colocar todas as variáveis possíveis e imagináveis, você não responde a nenhuma questão, porque tudo depende de uma série de coisas. Tá? Já começa, por exemplo, quando você começa a estudar física, o cara já manda lá que a aceleração da gravidade é 10, aí, ao invés de ser 9,81, e lá vai um bocado de número, tá? Eu, por exemplo, advogo a teoria... Pois é. Aí, pelo menos, é só uma ordem de grandeza. Eu advogo que a gente deve mudar a forma de ensino, tá? Na questão de resolver problemas. Porque como a gente faz problemas que vocês têm que calcular manualmente, aí tem que ficar cheio de aproximações, porque se você for colocar um negócio muito grande, não dá tempo para você resolver uma prova. Então você coloca lá um bocado de simplificações. Então minha teoria é que a gente use o computador para resolver os problemas. E usando o computador para resolver os problemas, aí a gente poderia botar os problemas mais complexos. Vantagem de você resolver os problemas complexos é que para resolver um problema complexo, você consegue entender um problema mais simples e assim sucessivamente você aprende mais. Mas até hoje eu sou uma única pessoa que defende essa teoria e
e ninguém mais segue. Então, a gente vai pela simplificação. Então, no caso da primeira lei de Fick em regime estacionário, esse fluxo J aqui não modifica com o tempo, ou seja, a quantidade de matéria que está passando em uma determinada área em um determinado tempo é sempre constante. Coisa que não acontece na prática. Por quê? Se a gente vai fazer uma reação, automaticamente um reagente é consumido e o produto é gerado. Então você acaba com um reagente. Ou seja, esse fluxo aqui, ele vai diminuir com o tempo. Só que, para a simplificação, vamos considerar que ele é constante. E o que é que acontece nessa simplificação? Ela nos dá uma boa aproximação da realidade. Tá? Não é o valor exato, mas uma boa aproximação. Então, nós temos aí, o fluxo é igual a menos d dc dx. Então, ali nós temos fluxo, difusibilidade ou coeficiente de difusão. O amarelo realmente não foi uma boa escolha. Isso é constante. O que vai variar é o gradiente de concentração. Ou seja, a concentração modifica com o espaçamento ou com a distância. Em outras palavras, o que danado quer dizer isso? Eu não queria estragar minha água, mas eu vou estragar e ainda vou molhar um negócio aqui. Exemplo maluco, tá? O caso aqui não é exatamente da difusão aqui, tá? Desse negócio aqui de gradiente da concentração. Não é exatamente a mesma coisa, porque o processo aqui não vai por capilaridade e não vai por difusão, tá? Então, o que danado está aqui o papel? Está sequinho aqui o papel, certo? Aqui eu tenho muita água. Se eu coloco o papel dentro da água, o que é que vai acontecer com a água? Ou com o papel? Vai molhar. Mas o que é que acontece? Ele está molhando de forma igual. A concentração de água aqui nessa parte de baixo é a mesma aqui em cima, na divisazinha onde está mais seco? Não. Então a mesma coisa é esse trocinho aqui. A concentração ela vai modificando com o passar do tempo. Ou seja, a parte que está mais perto da água tem uma maior concentração de água e à medida que eu vou me movimentando, essa concentração vai diminuindo até chegar onde eu estou aqui, que está sequinho. Se eu deixar um tempo maior, é provável que a água vá, digamos assim, subindo no papel, tá? E aqui tem um outro negócio que a capilaridade tem um negócio engraçado que ela vai meio anti a gravidade, tá? Então você tem a água meio que vai subindo pelo papel mesmo com a gravidade puxando para baixo. Então lá vai a água subindo. Ele não consegue ficar parado. Vamos aí ver se absorve todo. Então, o que é que está acontecendo aí, tá? Acontece aquele troço lá da concentração e modificando com o passar do tempo. Ou seja, se eu coloco dois elementos, um em contato com o outro, a parte que está logo... Vamos desenhar, né? Então, se nós temos aqui o elemento A, e o elemento B, então nessa região aqui, a concentração de B é bem maior do que nessa região aqui, tá? Porque aqui eu tenho
uma maior concentração de B, e essa concentração de B ela vai diminuindo à medida que aumenta a distância. Obviamente que, se passado muito tempo, dando as condições, aí eu vou ter a mesma concentração, tá? Mas no início a gente tem um gradiente, ou seja, a concentração vai modificando com o valor da distância. Esse sinal negativo aqui, porque a difusão se dá da maior concentração para a menor concentração. Deixa eu só limpar, borracha. Então aqui nós temos a plaquinha, tá? Então normalmente vai ser dado nos problemas que vai ter uma região pressurizada, ou seja, a gente vai empurrar, forçar o elemento a cruzar a superfície e a partir daí fazer essas continhas. Então o elemento é empurrado e à medida que ele é empurrado, uma pequena quantidade passa. E a concentração desse elemento pequenininho aqui, ela vai diminuindo de acordo com a distância. Deixa eu limpar de novo aqui. Se eu enxergasse. Achei. Então aqui nós temos a variação ΔX, tá? E aqui as concentrações do átomo A e do átomo B. Então aqui desse lado nós temos uma região rica em A. E aqui os átomos se difundindo em direção aonde tem menos A. E aqui está o perfil de como ocorre essa concentração, tá? Cadê? Perdi de novo o lápis. Achei. Então aqui nós temos 100%, entrou na superfície, começa a cair e chega aqui no final, tá? Então essa distância daqui para cá é a variação da concentração, que é o dC sobre dx. Não se aperrenhe, tá? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Então essa é a primeira lei de Fick. Obviamente, a primeira lei de Fick é simples, como vocês puderam ver. Então a gente precisa complicar mais um pouquinho. Aí vem a segunda lei de Fick, que aí já utiliza um sistema transiente. Ou seja, o fluxo modifica ou se modifica com o passar do tempo. Da seguinte maneira. Então, como o regime é transiente, a forma que se encontrou para definir esse regime é essa equação aqui, diferencial de segunda ordem. Ou seja, a variação da concentração em função do tempo é igual à variação de tudo isso aqui em função de x, de d e da concentração em função de x. Isso é a equação ordinária de segunda ordem, que existem métodos para resolver, e os métodos para se resolver são dadas condições de contorno. Tá? Então se joga uma série de condições de contorno, e a partir dessas condições de contorno, se resolve a equação e se chega numa equação simplificada, que é dado por isso daqui. Então, dessa equação aqui, nós vamos para cá, que é a variação da concentração em função do tempo, é a derivada segunda da concentração em função do espaço, tudo isso vezes o coeficiente de difusão. E a partir daí, usando os métodos, a gente chega nesse tipo de resolução. Então, esse trocinho aqui é a resposta dessa equação diferencial de segunda ordem.
seja, a concentração em qualquer lugar, Cx, menos a concentração inicial, sobre a concentração na superfície, menos a concentração inicial, vai ser igual a 1 menos, isso aqui é função erro de Gauss, x sobre 2 vezes raiz de dt. Sensacional! Mais simples impossível. Como é que a gente resolve tudo isso aqui? Todo esse troço aqui é tabelado. Então a gente vai para uma tabela. E aí dessa tabela, a gente vai encontrar um valor, e desse valor a gente vai encontrar, ou fazer as continhas para encontrar o valor da concentração. Sensacional. Facílimo. Então, temos a primeira lei. O que é que diz a primeira lei? Vamos considerar o fluxo de difusão constante. Segunda lei, esse fluxo não é constante. Cai numa equação diferencial de segunda ordem. Matemática pura. Para que é que serve os dois casos? Principalmente para cálculo de tempos de tratamentos superficiais. Então, por exemplo, eu quero que a gente tem uma pecinha de aço, uma faca, está na moda. Eu quero endurecer a superfície dessa faca. Então, para endurecer a superfície dessa faca, eu quero fazer isso aqui por cementação. O que danado é a cementação? É fazer o carbono entrar dentro dessa estrutura. Mas eu quero que tenha no máximo 1 milímetro de espessura com essa dureza. Só quero aqui 1 milímetro. Então, o que é que a gente faz? Utiliza aquelas equações, utiliza essas informações e diz, ó, o carbono, para entrar dentro da peça de aço, ele vai ter que demorar 8 horas a, 800 graus Celsius. Então, com a conta, com aquelas fórmulas lá, eu digo, ó, em 8 horas, eu garanto que 1 milímetro da espessura da peça vai estar completamente com o teor de carbono que eu quero. E aí, se aplica direitinho na prática. E não se preocupe, isso aqui na próxima aula a gente vai fazer tudo, um bocado de conta sobre esse assunto aqui, tá? Não se aperreie não. Esses fatores aqui vão influenciar diretamente a difusão. O primeiro deles, a espécie que está em difusão. Então, a magnitude, coeficiente de difusão D é indicativo da taxa na qual os átomos se difundem. Aí tem uma tabelinha. Dá para enxergar daí? Dá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos aqui carbono e ferro alfa. Que porcaria é esse ferro alfa e esse ferro gama? Ferro alfa apresenta uma estrutura cúbica de corpo centrado. Ferro gama cúbica de face centrada. O que é que muda de uma para outra? No corpo centrado tem habilidade é outro negócio, né? No corpo centrado, a gente vai ter um átomo... Não, apagou!
Tem um tempo, não posso parar não. De corpo centrado, tem um átomo aqui no centro e os átomos aqui nas bordas, tá? Nas arestas, tá? Então aqui é corpo centrado. Em face centrada, nós temos os átomos todos nas arestas e na face, tá? A face centrada assemelha-se, por exemplo, um dado, você tem os átomos ali na face. E isso muda o coeficiente de difusão, ó. Aqui, o carbono no ferro alfa é 6,2 vezes 10 a menos 7. No ferro gama, vai para 2,3 vezes 10 a menos 5. Veja aqui, ó, passou de menos 7 para menos 5. Então, isso aqui é, no mínimo, 100 vezes maior, ou mais 100 vezes mais rápido. Por quê? Porque não tem um átomo grandão no interior da célula. E aí o átomo se difunde mais facilmente num ferro alfa do que no ferro gama. E onde danado o cara consegue esse ferro gama? A gente passando ali dos 800 graus Celsius, a gente já muda para essa região que passa de alfa para gama. Então, a mesma coisa para outros elementos, tá? Então, você tem, a depender da espécie que está se difundindo, a gente modifica a velocidade de difusão. A mesma coisa, pior que vai ter a câmera ali, eu não vou conseguir tirar. Ah, é aqui. Outra coisa que vai afetar é a temperatura. O que foi que a gente falou lá atrás? Quanto maior a temperatura, no caso das lacunas, mais agitação térmica, maior a quantidade de lacunas criadas. A mesma coisa aqui, quanto maior a temperatura, vai dar mais energia para os átomos se difundirem. E nesse caso, esse coeficiente de difusão é intimamente ligado à energia de ativação vezes RT. R a constante dos gases, T a temperatura. Então, se a gente aumenta a temperatura, aumenta o coeficiente de difusão. Então, a difusão vai depender do tipo de elemento, vai depender da temperatura. E onde danada a gente utiliza difusão? Fusão e solidificação dos materiais, sinterização e crescimento de grãos, tá? Que aí a gente consegue fazer o tempo que o grão vai crescendo, vai sendo ligado diretamente à difusão. Deixa eu só mostrar aqui para a gente encerrar. Como é que eu tiro a câmera dali? Isso aqui é o seguinte, tá? É um processo de cementação. Não sei se você consegue ver aí, tem um aço 1020. Aço 1020 é um aço de aplicação comum, ele significa dizer que ele tem 0,2% de carbono. A dureza dele não é tão alta. Então, vai se fazer um processo de cementação, ou seja, a gente vai colocar carbono para dentro do aço para alterar a dureza superficial. E a gente vai estar fazendo o processo de cementação. Previamente eu fiz um furo
de 3,5 mm e fiz uma rosca M4 para estar posicionando o meu ganchinho aqui para poder facilitar na hora de pegar o meu material para efetuar a têmpera pós cementação, ok? Então vou colocar num cadinho, tá? Aí outra coisa, tá? Normalmente depois da cementação vem um processo de têmpera, mas aí a gente fala posteriormente. Vou colocar. Isso aqui é um cadinho, tá? Que é no caso aqui de aço. Colocar no cadinho. Vai colocar. Agora vou pegar o meu granulado, que é o carvão ativado ou carvão ativo. Vou retirar e vou cobrir minha peça totalmente com o carvão. Tá vendo? Então vou cobrir. Qual a ideia da cementação? Seria você incorporar. Isso é carvão. No caso, carvão ativado. Que aí o carvão ativado ele tem uma porosidade um pouco maior do que, por exemplo, o carvão que a gente compra para fazer churrasco. Carbono em um material baixo carbono. Aí no caso tem que colocar carvão só na superfície. Ou seja, por exemplo, eu tenho. Embaixo, em cima dos lados. Eu preciso confeccionar, construir uma. E no caso da cementação sólida, que é esse caso aqui, você não tem um contato 100% do material, porque como é granular o carvão, então vai ter hora que o grão vai estar encostando e hora que não. A cementação gasosa ela é mais eficiente nesse sentido, porque você envolve toda a peça com gás, sendo que é muito mais trabalhosa de se fazer. Uma engrenagem, a qual eu preciso de uma superfície bem dura, porque tem atrito. E eu preciso de um... Não, na realidade, até hoje é utilizado esse processo, porque é muito mais simples de fazer. Por exemplo, para você fazer cementação gasosa, você precisa ter um forno hermeticamente fechado e colocar lá, por exemplo, gás carbônico lá dentro. E isso é custoso, o custo é muito alto para você fazer. Então, para engrenagem simples... Não, isso aqui é o processo de cementação. A têmpera vem depois, que aí a têmpera você precisa ter carbono dentro da estrutura para poder fazer o processo de têmpera. O aço 1020, ele não tem carbono suficiente. Então você faz a cementação para colocar carbono para dentro da estrutura para depois fazer a têmpera. Núcleo mais tenaz. Esse núcleo seria... Porque numa engrenagem... Basicamente ele está falando, por exemplo, no caso de uma engrenagem, que aí como a engrenagem você vai ter o contato metal com metal, então o ideal é que a superfície da engrenagem seja dura e o miolinho dela seja mais mole. Então você faz esse processo de cementação. A engrenagem, por exemplo, a engrenagem ela sofre... Mas para que só a ponta dura? O que daria para você fazer existe um negócio chamado têmpera superficial, que, por exemplo, você faz o fio da faca, amola toda a faca e você dá têmpera somente na parte do fio. Porque aí você ganha uma durabilidade de fio muito grande. Só que, se você faz isso, você não pode pegar e, por exemplo, dar uma pancada na faca, porque aí você terminaria... fragilizando aquela região, mas para você fazer cortes, só cortar, daria certo, que aí você faz a têmpera superficial. Torção. E se o meu material ele tiver totalmente duro, se for um material com mais carbono, tipo 1045, 1060, durante essa torção ela pode quebrar a engrenagem. Então essa é a ideia de você pegar um material baixo carbono, incorporar carbono só na superfície e continuar seu núcleo tenaz, ok? Então, pessoal... No caso aqui ele colocou a 950 graus Celsius, tá? Aí
a gente com as formulazinhas, principalmente da primeira lei de Fick, a gente consegue fazer o cálculo nessa temperatura, quanto tempo seria necessário para chegar a uma determinada profundidade de carbono. O material já foi colocado em forno a uma temperatura de 950 graus. Nós vamos deixar ele por 8 horas, nesse ambiente a 950 para aumentar a dureza. E só relembrando, esse aumento da dureza é aumento da dureza superficial, ou seja, você está fazendo a difusão do carbono, do carbono que está no carvão ativo para a superfície da sua peça. Só ressaltando que a gente faz isso com material com a dureza baixa, que é material que tem pouco carbono, que é material tipo 10, 10, 10, 20, que a função é você elevar a dureza superficial e manter a tenacidade do núcleo, ok, pessoal? Então vai ficar por 8 horas aproximadamente a 950 graus. Só relembrando algumas coisas, uns fatos importantes que a gente tem de estar falando. Por exemplo, no carvão ativo, a gente acrescentou por volta de 10% de carbonato de sódio, que ele serve como catalisador da reação, tá bom? E outra coisa, a gente está deixando a 950 graus por 8 horas, e isso vai muito em função da camada, da espessura que você deseja, essa camada de mais dura, tá? Por exemplo... falando da questão da espessura da camada. Então, às 8 horas está diretamente ligado ao tempo ou à difusão do carbono e a espessura que vai ter da camada. Se você quiser deixar em torno de 0,7 milímetros, seria 6, 7 horas. A gente pretende deixar por volta de 1 milímetro de camada. Então, no caso aqui, ele está querendo 1 milímetro dessa camada endurecida e por isso que deixou essas 8 horas, tá? Camada na superfície. Então, a gente está deixando 8 horas, ok, pessoal? Só para vocês ficarem cientes do que a gente está fazendo. Então, pessoal, passadas 8 horas que a peça ficou exposta a 950 graus, agora eu vou retirar a peça e vou efetuar a têmpera em água, tá? Lembrando, sempre usar equipamentos de proteção, luvas, esse avental de couro e a máscara, tá? Eu vou tirar o cadão e vou deixar na tampa aqui por um período de tempo, alguns segundos, que é para a temperatura cair de 900 para em torno de 850, tá bom? E lembrando, a condição mais ideal para você efetuar essa tarefa seria com as caixas que a gente chama de aço inox e hermeticamente fechada, totalmente vedada, tá? No nosso caso a gente está usando um cadinho ou cadão só para efeito didático, tá bom? Percebe? Deixei alguns segundos. Vou deixar alguns segundos para a temperatura chegar a 850 graus aproximadamente, tá? Agora eu vou efetuar a têmpera em água, tá, pessoal? Eu tenho de ficar efetuando esses movimentos para poder manter a água de forma homogênea. Ó, efetuei a têmpera. Próximo passo, como a peça está bem tensionada, a gente daqui a pouco vai efetuar o revenimento, que seria você colocar a peça por aproximadamente 1 hora, a temperatura é entre 300 e 400 graus, ok? É que além da têmpera ainda tem a questão do revenido para ajustar a dureza, tá? Mas basicamente, para que danado vai servir esse negócio que a gente está estudando? A gente vai calcular os tempos necessários para se fazer
deixar fazer, por exemplo, tratamento de cementação, nitretação, e aí vai, tá bom? Dúvidas até aí? Perguntas? Não, ele é muito utilizado para a gente aumentar a dureza de peças que vai ter contato com outras peças metálicas. É porque vai depender muito de onde é utilizada a engrenagem, porque eventualmente vai ter lubrificação, tá? Mas, por exemplo, exemplo maluco, o disco de freio, tá? Você pega lá as pastilhas e o disco de freio. O disco de freio, ele tem que ter uma dureza maior do que das pastilhas. Porque quando você freia, o disco permanece intacto e ele vai desgastando a pastilha. Então, o disco tem que ter uma dureza superficial bem maior do que os das pastilhas. Então, para o disco de freio, se faz lá esse tratamento de cementação, nitretação, ou já se utiliza um material com a dureza relativamente mais alta. Então, vai depender muito do que você vai estar fazendo, tá? Aqui você pode... A gente tem durômetro, que é o equipamento que mede dureza, mas existe também, do ponto de vista, digamos assim, mais simples, normalmente se utiliza uma lima. Então, essa lima que é utilizada para limar a enxada ou tirar a rebarba de peça, você pega essa lima. A lima tem uma dureza, salvo engano, de 67 Rockwell C. Rockwell C, que é a escala de dureza. Então, você faz o tratamento térmico. Antes de fazer o tratamento térmico, você passa a lima e a lima desgasta. Após o tratamento térmico, se você passar a lima e a lima não desgastar, significa dizer que a dureza aumentou, ficou maior do que a lima. Então, você tem esse parâmetro para fazer um teste rápido para saber se viu ou não o seu processo de têmpera. Existem ainda kit de lima, que aí tem várias durezas, que é 60, 62, aí você vai testando com cada uma delas e você consegue ter mais ou menos uma noção. O durômetro é relativamente caro, tá? A máquina em si, para você, por exemplo, ter numa pequena oficina. Então, indústria maior você até tem, mas em pequena oficina é caro, então a lima lhe dá mais ou menos uma noção do que danado vai acontecer. Colocarei esse final de semana uma listazinha de exercícios, tá? E na próxima semana a gente resolve essa lista tanto na terça quanto na quinta, e a prova fica para outra semana, tá? Lembrando que a prova é só sobre difusão, tá? Nada além disso. É o capítulo 6, salvo engano, do Callister. Onde tem o Callister? Na biblioteca virtual, tá? Tem lá o capítulo bem bonitinho, só... Hã? Muito provavelmente não. Tá? Mas eu vou deixar só um tempo mais curto, tá? Que por exemplo, se for na terça-feira, eu vou dar à tarde para vocês fazerem. No cigarro, não vou deixar um tempo muito longo, não. Vou sim, tá. Os slides e também essas mesmas aulas Não, o livro tem várias edições. Eu uso, acho que da 8ª. Mas é praticamente a mesma coisa, tá? Não tem mudança de um para o outro, não.